Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Você tem pet, você tem cachorro aí na sua casa? Ele tem um comportamento mais dócil, mais amigável, mais traiçoeiro, que te morde quando você menos espera? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar agora. O caso de um cachorro que atacou a tutora reacendeu esse alerta. Você sabe como está a saúde do seu pet? Estresse, dor ou doenças silenciosas estão entre os fatores que podem levar às mudanças comportamentais em cães e gatos. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a médica veterinária doutora Yandara Schetter, da Faculdade Estácio de Sá, para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre saúde pet. Bom dia, doutora Yandara. Prazer falar com a senhora nesta manhã. Bom dia, o prazer é todo nosso. Doutora Yandara, eu acompanhei esse caso que aconteceu Brasil afora. Eu vi a tutora do cão, né, um chow-chow, né, com a boca rasgada, com parte da boca. É uma imagem assim realmente chocante, né, você vê. E a gente não consegue imaginar que aquele cachorro peludo, da língua roxa, poderia cometer essa agressividade. Isso não é normal, né, doutora Yandara? Ou é? De fato, não é para ser normal, porque se esse pet já está com essa tutora há algum tempo, era para ela conhecer o comportamento característico da raça também, né? Porque o chow-chow é uma raça que não é tão... Ele é bonitinho, mas ele não é muito dócil, não. Ele tem alguns costumes, ele não gosta de algumas atitudes com ele não gosta de ser segurado firme. Então, às vezes, ele poderia realmente não estar tão bem de saúde nesse momento que fez com que ele atacasse essa tutora, né? Não é muito normal, não. Mas... em se tratando dessa raça, não é de se estranhar também. Ele é, então, um cachorro que tem um humor instável, então, doutora Yandara? No caso do chow-chow, depende bastante da criação, como todas as raças, certo, de fato. Mas é um dos cães que não tem um humor muito dócil, não. Ele não é de muitos amigos, não. Doutora Yandara, quando a gente fala da saúde pet, nós estamos vivendo um momento onde nós falamos muito sobre a questão da saúde mental do ser humano. Existe também esse cuidado com os pets, da saúde mental dos pets? Desculpa até minha ignorância, porque eu realmente desconheço, então eu gostaria que a senhora explicasse pra gente se isso tem uma ligação, talvez. Com certeza tem, sim. Hoje se fala muito sobre a senciência animal, sobre os direitos dos animais, e se preconizam as 5 liberdades, onde esse animal ele tem que estar livre de dor, livre de fome, ele tem que ter o direito de conseguir expressar suas atitudes naturais, né? E muitas vezes com o dia a dia dos tutores, esses animais ficam mais presos dentro de casa, saem para passear poucas vezes, e com certeza isso vai sim mexer com o bem-estar desse animal e finalmente com a atitude dele, né? Doutora Yandara, qual é o principal comportamento que a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que tem um cachorro da raça chow-chow ou outra raça, qual é o primeiro comportamento que ela deve verificar, deve se atentar quando perceber que tem algo de errado com o humor do seu pet? Um dos primeiros fatores é frente à alimentação. Se esse animal está se alimentando adequadamente, se ele está agindo como ele sempre agiu normalmente, né? Se ele está conseguindo ir ao banheiro normalmente. Então, essas atitudes, se ele está bebendo água suficiente, se ele tem um sono adequado, isso é extremamente importante, porque são os primeiros pontos que ele demonstra para você que ele não está se sentindo bem e que onde ele está vivendo naquele momento não está bom. Entendi. Agora são exatamente 7h53 em Mato Grosso do Sul. Doutora Yandara, qual
existe algum tipo de alimento, algum tipo de tratamento, talvez, que esses pets precisam ter para poder fazer com que ele fique menos estressado? Um outro ponto que eu quero comentar aqui com a senhora é em relação às raças. Muito se discute hoje em dia, né, essa questão de raças mais violentas, vamos dizer assim, como Rottweiler, Pitbull. Então, o cuidado para essas raças devem ser um pouco mais os tutores dessas raças devem ser um pouco mais atentos para evitar casos como esses? Com certeza absoluta. O fato de você criar o animal sempre com muito amor, muito carinho e interagindo com várias pessoas e vários animais é extremamente importante para que ele não tenha esses picos de humor, vamos chamar assim, né? Porque é característico da raça, é uma questão genética o humor dele. Mas, em se tratando de você cuidar desse animal o tempo inteiro e tratá-lo com muito amor e socializar ele adequadamente, você vai minimizar com certeza. No que diz respeito à alimentação, desde que ele esteja em condições físicas boas, não esteja super obeso ou não esteja com falta de peso, a alimentação vai de cada tutor. E tem, inclusive, no mercado hoje, rações específicas para cada raça, né? Inclusive para os problemas que essas raças costumam ter. Então, do ponto de vista de alimentação, é só prestar atenção se ele está se alimentando adequadamente mesmo. Entendi. Falando ainda sobre esse caso dessa mulher que foi atacada pelo seu cachorro, o cachorro, né, após tudo o que aconteceu, o marido da vítima, que foi atacada por esse cachorro da raça Chow Chow em maio desse ano, do município de Ji-Paraná, em Rondônia, ele afirmou que decidiu autorizar a eutanásia do animal com o objetivo de proteger a família. Tiago, esposo de Natane Santos, disse que tomou a decisão por conta própria, sem comunicar à mulher de imediato. Doutora Yandara, essa situação, na visão da senhora, é um assunto bastante delicado e talvez até polêmico, mas isso foi de fato isso seria talvez o último ponto para poder decidir o futuro desse cachorro que atacou essa moça? Olha, em que a gente não conhece atitudes anteriores desse animal, se ele já vinha agredindo ou se ele tinha algum sinal de alguma doença infecto-contagiosa, eventualmente, né? Esse animal também poderia estar apresentando algum tipo de dor, algum tipo de doença que eventualmente também não foi diagnosticado. Quando você opta, né, por fazer esse tipo de atitude, é bastante complicado. Hoje existem regras muito específicas, até porque o profissional que está autorizado a fazer isso é apenas o médico veterinário. E a partir de um laudo desse médico veterinário é que se pode, então, autorizar. Mas sim, pode ser uma iniciativa do tutor, sim. Entendi. Nós estamos falando muito aqui dos cães, né? Especialmente por conta disso que aconteceu em Rondônia, mas não podemos deixar de comentar também sobre os gatos. Gato também tem um humor bastante instável, né? Gato, você é um bicho mais independente, que gosta mais de viver a vida dele, mas nós sabemos que tem aí alguns gatos ariscos. Esses cuidados são os mesmos também que devem ser tomados com os gatos ou deve ser um pouco mais diferente, doutora Yandara? Olha, quem cria gato e cachorro junto sabe que muitas vezes eles têm comportamentos muito parecidos. Mas o que é mais importante aqui do ponto de vista de saúde mesmo é prestar atenção a todas as vacinas de doenças infecto-contagiosas, porque particularmente nessa residência aí, e também já temos casos em outros estados também, a gente tem muitos casos de raiva, outras doenças que podem causar esse comportamento do animal. Então, tanto para cães quanto para gatos, sempre é importante que você esteja atento às vacinas, às prevenções dessas doenças, né? Mas do ponto de vista do cuidado com o gato, é um pouquinho diferente, mas você consegue adequar, porque o gato se acostuma a
muito fácil ao conforto. Muito mais que o cão. É verdade, sem sombra de dúvidas. Inclusive, para você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, né, pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, nós estamos aí com a imagem da situação que a tutora desse pet lá em Rondônia ficou. Olha só a imagem. Ela perdeu aí parte do lábio, né, justamente após ser atacada por esse cachorro, e você vê que realmente ficou uma situação completamente até agonia de acompanhar, não é mesmo, doutora Yandara? Porque você vê o momento, você vê como o cachorro deve ter atacado com tanta força, né, com tanta violência, que chegou a arrancar parte do lábio dela. Então é por isso que a gente traz esse recado aqui para você. Por mais dócil que pode parecer, tem que saber lidar com os pets em momentos instáveis, né? Com certeza absoluta. E é nesses momentos que a gente percebe que nem tudo que o animal expressa é o que o tutor acha que ele está expressando, né? Então, muitas vezes, esse caso aí, é possível que ela tenha aproximado muito o rosto perto da boca do animal. E muitas vezes essas pessoas gostam, né, de beijar, de abraçar os animais. E isso é uma atitude que é tão pouco do ponto de vista de saúde, mas também é perigoso, porque quando você não tem certeza do comportamento que o animal vai expressar, né? Eu conversei com a médica veterinária, doutora pela Escola Paulista de Medicina e professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Estácio, doutora Yandara Schetter, falando um pouquinho mais dos cuidados com os pets. Doutora Yandara, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? E fica o alerta para quem está nos ouvindo e tem aquela cachorrada em casa, né? Com certeza, eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição que precisar. Muito obrigado, um bom dia. Agora são exatamente 8 horas em ponto. A gente vai